Olá, meus queridos amigos do Grupo Espírita Ceareiros da Boa Vontade. É mais uma vez com muita alegria que eu estou aqui para falar com vocês. Hoje nós vamos falar de duas virtudes muito importantes para o nosso processo evolutivo e tenho certeza que as dicas que nós vamos sair daqui vão ser valiosas para a gente aprimorar esses dois pontos na nossa vida. Nós vamos falar sobre a paciência e a serenidade. Olha que coisa maravilhosa. Para começar nossa conversa de hoje, eu quero falar sobre um depoimento do Chico. Na verdade, é um verso que ele escreveu sobre a paciência. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. E aí ele faz a citação: a caridade é paciente e benigna, que isso está. Isso que foi escrito, falado por Paulo, que está no Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Olha que coisa linda que nosso querido Chico nos diz aqui, o quanto foi importante. E mais que ele, como um exemplo, né, de paciência na nossa contemporaneidade, eu quero ir um pouquinho mais além e falar um pouco sobre o nosso Mestre Jesus. E Mestre Jesus, ele foi paciente conosco? Ou melhor, ele é paciente conosco? Você conhece alguém que seja mais sereno que nosso Mestre Jesus? Que comparação é essa, hein? E aí, a gente vem com a questão que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí os espíritos, em sua sabedoria, dizem sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esses esforços. Gente, sabe aquela história da faca e o queijo na mão? Tá conosco. Como a gente tem trabalhado isso, não é? Diante dos problemas que nós enfrentamos, algumas vezes a nossa inteligência, ela pode não nos indicar outra solução que não a submissão à vontade de Deus, que nos leva meramente a aceitar as situações que não podemos mudar. Porém, no entanto, isso nem sempre ocorre. Na maior parte dos casos, a gente tende a usar, a paciência como uma virtude ativa, que ela nos dá serenidade para aproveitar e fazer com que dos problemas possamos trazer coisas muito positivas para a nossa vida, evitando tensões excessivas, irritações, a cólera, o ódio, o medo, a depressão, a angústia. Olha quanta coisa a gente pode evitar se a gente conseguir nos policiar sobre a paciência e a serenidade. E isso permite que nós possamos sair dessas situações aflitivas e, claro, sempre aprendendo para progredirmos espiritualmente. Aí a gente pergunta, tudo bem, como é que faz para a gente ter então esse equilíbrio na vida, sendo paciente e sereno? O grande desafio. Aí eu gosto muito da etimologia da palavra, gosto muito de entender de onde vem,
eu fui buscar lá no dicionário o que é paciência, né? E uma dos significados que consta lá é o estado de perseverança tranquila. Será que nós somos perseverantes de uma maneira tranquila? Esse é o significado de ser paciente. Então, portanto, dentre essas situações adversas e aflitivas que a gente vive na nossa vida, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade. Para isso, a gente tem que se esforçar e a gente tem que desenvolver uma chavinha dentro de nós mesmos, através do autocontrole, o autodomínio. Quanto eu me conheço? Quanto eu sei os meus limites? Quanto eu sei as minhas possibilidades? E aí eu pergunto para vocês, como agir diante de pequenos problemas que nos afetam o dia inteiro e vão continuar nos afetando o dia inteiro? Então, como conseguir esse equilíbrio emocional junto a familiares ou no ambiente de trabalho, onde a gente tenha conflitos, onde a gente tenha desgastes? Primeiro passo, primeira dica, é a gente ter a compreensão, saber de fato o que está acontecendo e não julgar, e não tirar conclusões logo de primeira, onde a gente aflora aquele instinto primitivo que nos leva a ter, assim, até agressividade às vezes, tá? Então, educar nossa mente para que a gente tenha uma percepção, para que a gente entenda por que aquela maneira, a pessoa agiu daquela maneira que me desagradou. Será que a pessoa que está desequilibrada, será que a pessoa é inexperiente naquilo que ela se propôs a fazer e me desagradou? Ou será que ela tem má intenção mesmo? Porque a gente não pode descartar essa questão. Tem pessoas que estão sim mal intencionadas. E a gente tem que ter equilíbrio, autocontrole, autoconfiança para saber lidar com essas pessoas, tá? O segundo passo para a gente poder entrar num equilíbrio, numa serenidade maior mediante, né, situações desafiadoras, é a gente manter o sentido da realidade. Primeiro, não vamos se apavorar. Vamos julgar com serenidade, não vamos tirar conclusões precipitadas. Sabe aquela teoria que o Chico fala da água? Se tá nervoso, vai falar alguma besteira, ó. Deixa a água na boca até baixar aqueles segundos que no calor das emoções a gente pode fazer uma besteira. Então, teoria da água, tá? Água na boca faz com que a gente reflita, não engule. Enquanto você estiver passando aquele processo assim, meio de raiva, meio de desequilíbrio, para não falar uma besteira, deixar a água na boca. Depois que você já passou aqueles segundos, você engole a água, pois não. E aí tenta fazer com mais juízo, com mais tranquilidade a ponderação do que está ocorrendo ali naquela situação, tá bom? Julgar com serenidade para poder saber qual é a melhor decisão a tomar, tá bom? Terceiro passo é agir, movimentar providências e recursos para resolver o problema. A gente não pode ficar também só passivo. As coisas que nos desagradam, as coisas que não nos fazem bem. E o exercício da paciência, ele é fundamental para o nosso bem-estar espiritual. E ele necessita de estados mentais para que a gente consiga ter esse equilíbrio. Então, a gente tem que ter a obediência e a resignação como forças ativas para conseguirmos atingir esse momento de serenidade. Conversar claramente sobre as questões que surgem de desacordo com o nosso gosto ou com a nossa conduta, a gente tem que fazer para poder resolver as situações. Então, uma boa conversa ela é necessária com aquelas pessoas às quais nós nos desequilibramos em pensamentos e em ações, mas claro, tudo tem o seu tempo e o momento certo. Não adianta a gente querer conversar e tentar resolver uma situação no calor das emoções, onde as pessoas não estão querendo escutar, ou elas só vão ouvir o que elas querem e não necessariamente o que aquela situação reflete.
Então, essas conclusões tiradas de um diálogo tranquilo e pacífico depois que sairmos do calor da emoção, elas são muito valorosas e elas vão cumprir com o entendimento que a gente tenha. Então, o processo de, vamos recapitular, não agir no calor das emoções, a gente ter o senso de realidade, compreender de fato o que está acontecendo e agir com sabedoria para resolver o problema. Então, meus amigos, não vamos ser impulsivos. Eu estou falando como uma pessoa super impulsiva que sou e tenho mudado muito essa minha estratégia de abordagem, tanto com os meus familiares, amigos e principalmente no ambiente de trabalho. A gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que estabelecer esse padrão de racionalidade e de equilíbrio para resolver essas situações, tá? Então, para a gente ajudar na compreensão ampla sobre a paciência, eu quero trazer, né, lá do Evangelho novamente, segundo o Espiritismo, uma das citações aqui que Kardec nos sugere no trecho, tá? Que é uma mensagem de um espírito. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para que nos ponham à prova da paciência. Olha que lindo, gente, a oportunidade que a gente tem dia a dia de superarmos as nossas dificuldades, para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores. E com raiva, com ódio, com impulsividade, com esses sentimentos primitivos, nós não vamos conseguir isso. Então eu vou deixar aqui dicas, resumão básico do que a gente falou aqui hoje, tá? Pintou uma situação adversa, pintou uma contrariedade, uma discussão, algo que afetou muito o teu pensamento, o teu coração e te desequilibrou junto à sua família, junto aos seus amigos ou até no ambiente de trabalho. Primeiro, não fique engolindo o sapo, tá? Coloca as emoções negativas para fora. Como você faz isso? Vai sair para dar uma volta, arruma uma gaveta, limpa um armário, planta uma árvore, vai cuidar de flores. Vai escutar uma música para desarmar aquela energia negativa que tomou conta, tá? Não alimenta esse ódio. Você é um espírito eterno e imortal e cada momento é um momento para nos transformarmos, tá? Então, por que se apegar às coisas e situações e pessoas daquele momento? Vamos se libertar, joga essa bagagem negativa para fora. Você sabe que a paciência, ela é muito positiva para nossa saúde na vida física e na vida espiritual. A impaciência é o contrário, ela faz com que a impaciência, ela nos traz uma fagulha emocional que pode causar um incêndio avassalador no nosso sistema imunológico, irritação, gritos, gestos bruscos, agressões verbais. Tudo isso é passível de acontecer na nossa vida, porque errar é humano, mas a gente não pode se enfurecer, a gente não pode trazer esse ambiente todo negativo, todo grotesco em termos de sentimentos para nós. Não faz bem para o coração, não faz bem para nada na nossa vida. Então, a cultura da paciência nos faz bem também para o físico. Então, meus queridos amigos, a dica aqui é: pare, pense, acalme-se, procure a solução. O que impacientou você, será que pode ser corrigido? Se pode, que eu tenho certeza que pode, por que a gente vai se irritar? Por que a gente vai se enraivecer? Se você pode corrigir ou retificar algo que te contrariou, não sufoca as suas emoções, não fica se condoendo e vivendo aquilo.
Vamos usar de uma forma positiva isso. Vamos nos entusiasmar na correção desse erro em si, para nós e para o nosso semelhante também, tá? Se desentendeu com alguma pessoa no lar, no ambiente de trabalho, ou que seja, vamos abaixar as emoções e falarmos no momento certo. E temos que falar, porque aí a gente consegue colocar no momento apropriado, onde as emoções já estão contidas, os pingos nos is de uma maneira que seja boa para todos e que haja esse entendimento, tá bom? Esfriar a cabeça, agir no momento certo e deixar as coisas de uma maneira equilibrada. E se a gente for fazendo sempre isso, vão se tornar um hábito, para que nós possamos ser mais serenos e pacientes no enfrentamento dos desafios do nosso dia a dia, que vão ser muitos, meus irmãos, porque afinal de contas estamos aqui no planeta Terra justamente para nos tornarmos melhores, e essas são as ferramentas que Deus nos propõe para que nós possamos crescer nessa escola a qual estamos aqui encarnados. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e os convido a acalmarem os corações para que possamos fazer uma oração de encerramento nesse dia maravilhoso que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que nossa semana seja produtiva, com muitas bênçãos, que a paz e a serenidade invadam os lares de vocês e todos os seus familiares e queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito amor, muita paz e muita saúde para vocês e seus familiares. Obrigada pela oportunidade. Um beijo grande. Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer que você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento da sua vida. Deus está dentro de você. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade,
assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.